Saudações, colegas professores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aprendendo cada vez mais sobre o Google Classroom, essa ferramenta fantástica que a gente está utilizando e podendo também estar próximo do nosso aluno, do nosso acadêmico nesse momento. Então, profs, no vídeo de hoje vamos construir juntos algumas atividades para que a gente também possa avaliar o nosso acadêmico, o nosso aluno. Então nós vamos fazer uma estrutura um pouco diferente daquela de perguntas e respostas, mas uma estrutura onde a gente pode, por exemplo, enviar um arquivo e o acadêmico responder, ou uma resposta mais curta, algo nessa linha. Como a gente também pode trabalhar trabalhos em grupos, essa devolutiva, como é feita e tudo mais. Vamos construir juntos? Vem comigo! Muito bem então, profs, dando continuidade à nossa conversa sobre as avaliações, eu quero te passar uma forma muito simples da gente fazer digamos assim, em duas etapas, né? A forma mais simples que a gente tem de fazer, por exemplo, uma participação, já, digamos assim, inserindo o acadêmico em um processo avaliativo, é o quê? É criar uma pergunta. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, sabendo aqui que já estamos dentro do nosso Classroom, já estamos aqui na nossa sala, a gente vem aqui em atividades, aqui no botão criar, aqui no criar a gente clica, ó, atividade, vai ter atividade com teste, vai ter pergunta, vai material, reutilizar postagem. A gente vai utilizar o que? Pergunta. Então aqui na pergunta a gente pode colocar, até separei aqui, ó, vamos inserir aqui, pergunta, eu vou inserir aqui, por exemplo, ó, pergunta, cite 3 segmentos possíveis para aplicar análise de dados. É uma resposta curta. Aqui ao lado direito a gente coloca o que? Todos os alunos, pontos. Ela é uma digamos assim, é uma atividade complementar, é uma atividade que, digamos, só vai ter ela nesse módulo. Como é que ela vai funcionar? Então aqui no meu caso estou colocando ela como atividade complementar. Coloco aqui que ela vale 2. Eu coloco aqui uma data de entrega, isso é bem importante, eu coloco a data de entrega, insiro aqui, por exemplo, a entrega até o dia 30, às 23h59, que é a hora sugerida aqui. Aqui o que vai acontecer também? Nenhum tópico, posso acrescentar um tópico. O que é o tópico? Ele só vai dar um destaque. Então, por exemplo, insiro aqui, responda a pergunta. Responda a pergunta. Os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar a resposta. Então, os alunos podem responder uns aos outros. Então aqui nós vamos ter o quê? Cite 3 segmentos possíveis para aplicar a análise de dados. É uma ideia. Pode ser, por exemplo, assim, que você já tenha feito uma videoconferência, tenha explanado ali sobre algum assunto, já tenha disponibilizado algum arquivo PDF, já tenha disponibilizado algum e-book, por exemplo, e aí você lança essa ideia da pergunta. No lançar a pergunta, a gente já vai ter uma ideia, digamos assim, daquele acadêmico que leu o conteúdo, daquele acadêmico que nem viu o conteúdo ainda, daquele acadêmico que está entrando pouco no Classroom. Então isso é interessante que a gente já comece a interagir. Essa é a forma mais simples da gente fazer uma interação. Então, e já avaliando também. Então a pergunta, inserimos a pergunta, clicamos aqui, ó, perguntar, ele já vai estar inserido aqui na nossa área de atividades. Olha só, responda a pergunta, cite 3 segmentos possíveis para aplicar. E como que isso se apresenta lá para o acadêmico? Lá para o acadêmico, lá no Classroom dele, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui também no mural dele, e aqui a gente vai ter, ó, uma nova atividade. Quando ele clicar aqui, ó, cite 3 segmentos possíveis para aplicar a análise de dados. Aqui eu poderia colocar conforme a aula X, conforme a explicação Y e tudo mais. Mas a ideia é o quê? A começar a interação para que ele de fato comece a participar e a gente já possa avaliar ele. Então aqui o acadêmico ele vai poder o quê? Digitar a resposta. Então eu posso colocar aqui, ó, 3 segmentos. Eu coloco mercado, coloco vidraçaria, e loja de bazar. Coloco aqui e entregar. Entrego. Olha só, isso aqui é o lado do acadêmico, é o lado do aluno. Como o aluno vê essa atividade de pergunta, ok, prof? Então aqui ele mandou, foi enviado a resposta
todo certo, aqui o procedimento foi feito pelo lado do aluno. Como que isso se comporta lá para nós como profs? Ó? Quando o aluno faz esse envio e a gente acessa aqui a resposta, acessa aqui a atividade, a gente vai ter o quê? Opa, temos aqui um entregue e trabalhos atribuídos em um. Quando eu clico aqui em entregue, o que vai acontecer? Eu tenho aqui esses 3 segmentos, eu tenho um entregue, então vou verificar aqui qual que é o nome do acadêmico, se a resposta dele é de acordo com o conteúdo que a gente entregou, né? E aqui eu posso até colocar, ó, responder correto, parabéns, algo nessa linha, envio, e também posso colocar aqui, atribuir já a nota desse acadêmico. O ideal é atribuir a nota antes de você enviar o feedback. Então aqui eu coloco o quê? Atribuição de nota, né? E devolvo, clico aqui em devolver. Tá? Então aqui, ó, devolver, o aluno vai receber a notificação e você poderá ver a nota dele, né? Ele vai poder já verificar a nota. Então aqui é uma forma muito simples da gente fazer essa interação, é uma forma de avaliação também utilizando a pergunta, ok? Então essa forma é bem simples. E lá para o acadêmico ele vai receber a devolutiva sem problemas. Vamos fazer algo um pouco mais, digamos assim, não complexo. Então essa primeira forma é as perguntas. Bem tranquilo de fazer, você cria aqui na atividade, você vai apenas criar a pergunta e o acadêmico já vai ter a resposta sendo enviada e a devolutiva e tudo mais. Agora o que eu proponho, professor, é o quê? Nós criarmos uma estrutura um pouco mais abrangente com os recursos que nós temos na plataforma. Então aqui no criar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui também uma atividade, tá? Criamos aqui uma atividade, colocar ela aqui um pouco maior. Também colocar aqui como se fosse um complemento de prova, algo nessa linha. Complemento, aqui eu separei já um texto, ó, tá? Separei um texto todo aqui, que é uma ideia do quê? É com base em uma possível aula que eu ministrei, eu gostaria que eles me gerassem as seguintes informações, ó, qual é o patrimônio líquido, qual é o endividamento, tudo isso. E olha que interessante aqui o que a gente pode fazer, ó, forma de entrega. Então, um vídeo no seu canal. Ah, professor, eu não tenho canal. Cria. Então é um momento que nós estamos, tanto nós como professores, estamos experimentando novas situações, novos cenários, novas tecnologias, e isso também é esperado que reflita no aluno. Então ele vai ter ideia, ele vai ter a noção de como criar um canal, de como, o que a gente chama de subir, né? De como fazer o upload desse vídeo, tirar do celular dele, tirar do computador dele e colocar no YouTube. Então essa é a ideia do vídeo no canal, e um documento texto aqui do Google Forms. Opa, então aqui nós estamos fazendo algumas situações, alguns recursos um pouco diferentes. Olha só, professor, como é que vai funcionar? Coloco aqui o descritivo, aqui eu também coloco todos os alunos, coloco aqui a pontuação. Então, por exemplo, eu quero que tenha uma validade, por exemplo, aqui de 6. Coloco 6, coloco aqui agora a data de entrega, insiro aqui uma data de entrega, a hora, também um tópico aqui ele pode ser opcional, então posso colocar aqui um tópico, atividade complementar, aqui, ó, né? E olha agora o que a gente vai utilizar de recursos, né? Então, por exemplo, aqui eu estou falando de uma videoconferência, essa videoconferência eu já posso ter deixado ela gravada no Drive, então eu posso apenas fazer o quê? Colocar o link, é uma possibilidade, tá, professor? Então, se eu vier aqui, ó, e colocar adicionar, eu posso gerar o link lá no Google Drive ou diretamente do Google Drive e inserir. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Vou deixar, por exemplo, ó, aqui eu falei de planilha, né? Então vem aqui no Google Drive, colocar aqui uma simulação de uma planilha. Ó. Coloco aqui a simulação de uma planilha que teoricamente contém esses dados para que o aluno responda. Okay? Então essa planilha. Aqui também, professor, eu poderia colocar o quê? A situação de um vídeo, colocar qualquer outra situação que complementasse essa estrutura toda para que ele respondesse a atividade toda. Então aqui os alunos, uma situação interessante aqui, ó, os alunos podem visualizar o arquivo. Eu sempre coloco aqui, ó, fazer uma cópia para cada aluno, ou seja, esse aluno ele vai poder fazer o download e de fato fazer uma estrutura melhor, analisar melhor. Então aqui a gente pede o quê? Ó? É um documento de texto para ele fazer a devolutiva. A gente fala também
contidos na planilha. Então, a planilha a gente já fez o anexo, né? O documento de texto, não, eu quero que ele me apresente, eu quero que ele me devolva, né? Quando ele acessar o documento, eu quero que ele tenha um modelo de apresentação. Então aqui eu já tinha inserido no Google Drive, insiro aqui também nesse, digamos aqui no meu esboço de atividade, ó, tá? Então aqui, professor, a gente vai ter o seguinte, ó, a planilha para ele analisar os dados, o documento de texto, que é o padrão de apresentação que ele vai me retornar, também insiro aqui para ele fazer uma cópia para cada aluno, e posso aqui, ó, como que ele vai me mandar um link do canal? Poderia ser no documento, tá? Não tem problema. Ele pode colocar lá no final da apresentação, de toda a estrutura ali que a gente sugeriu, ele coloca o link lá daquela apresentação. Né? Então, é um trabalho, imagine assim, aquele trabalho que a gente concede em sala, tem que ser entregue e apresentado. É isso que a gente está fazendo aqui no Classroom. Né? Então, eu posso colocar apenas o link ou posso utilizar mais um recurso. Percebe o tamanho da atividade? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, criar, gero aqui um formulário, professor. Eu posso gerar aqui um formulário. Nesse formulário, o que a gente pode fazer? Uma resposta curta, para que ele apenas insira o link do trabalho, para que ele apenas insira o link da apresentação. Então a gente pode colocar aqui, ó, inserir o link da apresentação. Apresentação. Professor Irineu, não é mais fácil só colocar o link no final do documento? É mais fácil, mas aqui a gente está utilizando o quê? Mais recursos, profs. Então, qual que é a ideia também desse vídeo? Já estou finalizando ele. Desse vídeo é te mostrar os possíveis recursos que a gente pode fazer. Então, aqui ó, a gente pode colocar insira o link do seu vídeo ou da sua apresentação, né, o link da sua apresentação. Pronto. Coloca ela como obrigatória, né? Então aqui ele já vai ter uma ideia de como está ficando. Eu cliquei aqui no visualizar para ver como vai se apresentar. Vai se apresentar dessa forma aqui para o acadêmico. Ó, inserir o link da apresentação, insira o link da sua apresentação. Ele vai colar o link aqui do YouTube e a gente vai estar recebendo isso em forma. Posso também aqui ó, colocar um título mais amigável, né, para o meu formulário. Então posso colocar aqui, ó, link da apresentação. Por quê? Aí eu depois posso verificar aqui as respostas, posso verificar todo, digamos assim, a ideia mais separada, né, do que eu recebi. Ok? Então isso aqui também a gente colocou, lançou aqui, está ok. Então percebemos aqui, professor, que a gente utilizou o quê? Uma planilha, utilizamos um modelo de textual, né, um documento, e utilizamos também os formulários. Então quando a gente coloca aqui, ó, criar atividade, clicamos no criar atividade, ele vai criar essa atividade, percebe que ela é um pouco maior, ela vai exigir que ele visualize a planilha, que talvez ele poderia também assistir um vídeo, que ele vai ter que fazer uma apresentação de entrega dentro daqueles padrões e colocar um link em uma situação de formulário. Ok? Então essa é a ideia. Claro, agora pode parecer assim, bastante coisa ou algo nessa linha. Foi muitos recursos, poderia ter customizado? Sim, podemos fazer essa mesma atividade utilizando um recurso apenas. Mas essa é a ideia, professor. Quanto mais a gente conhece o Classroom, melhor ele fica de trabalhar, mais, digamos assim, fácil a gente consegue navegar dentro das salas, mais fácil a gente consegue colocar conteúdos e tudo mais, ok? Lá para o acadêmico, já concluindo, como que ele vai se apresentar? Se a gente acessar aqui a área do acadêmico, vai gerar aqui, ó, né, professor Irineu postou uma nova atividade, ele vai clicar que vai ter todas as informações, ó, o complemento da prova, o formulário, a parte referente à planilha e a parte referente ao modelo de apresentação que ele deve nos enviar. Ok, profs? Então essa é uma breve explicação, talvez o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aqui a gente utilizou vários recursos e várias formas também da gente avaliar esse acadêmico na nossa sala Classroom. Ok? Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos.